o nosso culto racional. Ou seja, antes a gente precisava, os sacerdotes, os profetas, eles sacrificavam animais para poder oferecer a Deus. E hoje não, hoje ele pede para te oferecer o nosso corpo como oferta viva ao Senhor Jesus Cristo. Então a gente para analisar, né? Eu vejo o exemplo mais claro da Bíblia de transformação de vida, para mim, foi o exemplo da vida de Paulo, né? Que de perseguidor passou a ser perseguido por aquilo que ele pregava. Ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. Então ele perseguia os cristãos, que dizia que cristão era uma seita, né? Ele achava que era uma seita, pelo ensinamento que ele teve, porque ele foi fariseu, não era uma pessoa ignorante, era uma pessoa que era conhecedora da palavra, ele sabia o que estava fazendo. Ele achava que sabia, na verdade, né? Até que um dia ele se encontrou com Cristo, né? Houve aquele clarão que ele viu, ele caiu. Aí de repente ele fala: Paulo, por que tu me persegues? Que Deus fala com ele, né? Cristo fala com ele: Paulo, por que tu me persegues? E tinha mais pessoas com ele, mas as pessoas ouviram uma voz, mas não via quem foi. E de repente Paulo caiu no chão, cego, sem conseguir ver, ficou 3 dias sem conseguir enxergar direito, né? Então ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo, prendendo alguns cristãos, dizendo que era uma seita. Mas quando teve um encontro genuíno com Cristo, a sua vida mudou. Ele era muito temido por esse cristão, como todos sabem, porque ele perseguia. Ele chegou a matar Estevão e mandou por ordem dele, né? Ele tinha carta para poder perseguir os cristãos, para poder matar algumas pessoas, para poder prender algumas pessoas. Então ele tinha esse aval em suas mãos. Então ele ficou 3 dias cego, e o profeta Ananias teve que orar por ele para poder voltar a enxergar novamente. Então a gente vê aqui no livro de Atos, capítulo 9, versículo 3 até o 15, que diz assim: livro de Atos, capítulo 9, o 3 até o 15. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui estou autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis israelitas. Então assim, Paulo era uma pessoa que era escolhida por Deus. Foi escolhido para poder levar a palavra de Deus para os gentios, para as pessoas que talvez uma pessoa não tivesse o conhecimento que ele tinha, não teria esse acesso. Por ele ser romano, cidadão romano de nascença, talvez não teria acesso de chegar até onde ele tinha que chegar para os poderosos, para poder pregar a palavra de Deus e falar para eles. Porque naquele tempo a gente sabe que os fariseus eram pessoas que seguiam a religião, aceita à risca. Seguia à risca, julgavam, condenavam as pessoas, porque seguiam a lei de Moisés, mas só que eles não faziam muitas coisas que eram para ser feitas, não tinha compaixão como era para ter. Então Paulo foi usado por Deus para poder levar a palavra para essa pessoa, para poder pregar o evangelho, o missionário, né? Para poder evangelizar as pessoas. Então hoje, se a gente parar para analisar, né, irmãos, nós somos também escolhidos por Cristo para fazer a sua vontade, assim como Paulo. Nós somos também escolhidos, somos direcionados para poder fazer a vontade de Deus. Porque Paulo antigamente vivia uma vida, aí começou a viver outra vida. Nós também somos assim. Já fomos também, como diz, sábios segundo o mundo, com nossos entendimentos, nossos conhecimentos, em que a gente achava que Deus era apenas como se fosse um amuleto, como se fosse algo que tinha na nossa casa, ali nós sabíamos no Salmo 91, e estava tudo certo, tudo bem. Só quando você começa a se relacionar com Cristo, você começa a entender que não é só o Salmo 91 que importa. Não é o Salmo, não é a Bíblia aberta em nossa casa que vai trazer a libertação para a nossa família, trazer a segurança para a nossa família, mas sim o conhecimento com Cristo. Então Paulo automaticamente começou a entender isso. Então nós também começamos também a compreender, na verdade, também isso, que precisamos estar em conhecimento daquela lei que passa com ele. Paulo ficou com algo nas vistas dele que pareciam escamas que caíram dos olhos quando Ananias orou por ele para libertá-lo, para tirar as escamas que tiravam no esconderijo cego, né? E caiu algo como fosse escama dos olhos deles. Então Deus também fez uma coisa com a gente. Jesus Cristo fez o mesmo conosco. Tirou as escamas que nos cegavam, as escamas que nos impediam de enxergar a luz, de enxergar o verdadeiro amor que Cristo tinha para cada um de nós. E automaticamente isso vem para que a gente venha poder pregar para muitos as boas novas.
Porque Deus não usou. Paulo passou por aquela situação toda. Por esse processo de perseguidor, passou a ser perseguido, ficou cego, passou por várias situações, se encontrou com Cristo. Para quê? Não foi em vão. Não foi à toa que Cristo promoveu esse encontro com ele. Algo tinha para fazer. Algo ele tinha de importante para fazer. A mesma coisa é a gente. Não foi em vão que Cristo nos escolheu para poder servi-lo. Não é em vão de forma alguma. Ele escolheu a gente porque ele sabe do seu potencial, sabe daquilo que você pode fazer para que Deus venha ser agradecido e exaltado. Ele precisa que a gente esteja de pé, que a gente venha tirar nossas escamas a cada dia. Eu falo somente do novo convertido, mas a gente já que tem uma caminhada na fé, que a gente também venha também tirar nossas escamas também dos nossos olhos, coisas que impedem nosso crescimento espiritual, coisas que impedem se aproximar mais de Cristo, coisas que nos neutraliza de continuar caminhando com fé. Muitas escamas é quando olhamos para homens, olhamos para o homem do nosso lado, como é que está, como é que ele não está, então, não vou continuar fazendo isso não, porque não é bom, não é exemplo para mim. Só que o nosso exemplo maior é Cristo, é que nós devemos olhar para Ele porque Ele nos escolheu para poder servi-lo. Se Ele tirou minha escama dos meus olhos, é porque Ele falou assim, você tem que estar firme, olhar para mim, não olhar mais para o lado, não olhar para lugar nenhum. Com Paulo quando começou, ele entendeu isso aí, quando essa escama caiu do olho dele, como se fosse todo aquele conhecimento dele, toda aquela ignorância que ele tinha, que ele achava que era o conhecimento, tudo caiu por terra, em que ele começou a colocar algo novo no seu coração. Ele entendeu o chamado dele para poder servir a Cristo. Tanto que fala aqui, né, no versículo 10, no versículo 16, né, eu não coloquei não, mas é para a gente poder compreender mais ou menos, né? No versículo 10 do capítulo 9, vai ter luta, vai ter adversidades, como o Né falou aqui essa noite, para ser firme, que a gente vem se fortalecendo no Evangelho, fortalecendo no caminho do Senhor. Então Paulo ele passou por adversidade, por luta, aprovação, mas ele entendeu o seu chamado, ele entendeu a sua vocação, que era para ele fazer, a missão que ele tinha. Ele cumpriu a missão que ele tinha, independente da situação. Ele sabia que ia passar por algumas dificuldades, né? Mas ele continuou firme no Senhor. Então, nós somos um sacrifício vivo para o Senhor. Porque no versículo 12, capítulo 1, diz assim: precisamos apresentar o nosso corpo para o Senhor. O nosso sacrifício maior é dar nossa vida para a obra de Deus, para poder falar de Deus, para poder fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Você pode fazer o sacrifício que for, pode fazer a oferta que for, de milhões, mas se nós não doarmos a nossa vida para Cristo como tem que ser doada, não vale de nada nossos milhões. Porque o sacrifício não é esse, é o culto racional. E que nós entendemos que nós temos que estar na presença de Cristo. Temos que estar em pé, firme no Senhor, fazendo a vontade dEle, cumprindo o ID dEle, fazendo aquilo que Ele quer que seja feito. Então precisamos estar ligados nas coisas que Deus tem para cada um de nós. Porque ninguém, às vezes as pessoas falam assim, não sei fazer nada. Todos nós somos dotados de algo. Todos nós sabemos fazer alguma coisa. Não existe uma pessoa que não sabe fazer nada. Todos nós sabemos fazer alguma coisa. Essa coisa que você sabe fazer talvez seja a coisa que precisa para poder servir ao reino de Deus. Uma coisa que só você pode ter. Só você tem. E você precisa mover isso aí para Deus. Porque o nosso corpo tem que oferecer como oferta. Tem no nosso dia a dia, eu não estou dizendo para a gente ficar alienado. Como a gente vê muitas pessoas que perdem o equilíbrio. Aí ficam, como a gente fala, bitolados, ficam doentes. Não é isso que eu estou falando. Eu falo você se dedicar naquilo que você se propôs a fazer, naquilo que Deus colocou para a gente fazer o melhor. Porque o reino dele vai ser glorificado. Tem muitas coisas que vem espantado muita gente, tem afastado muitas pessoas do caminho do Evangelho. Tem entristecido muitas pessoas. Mas graças a Deus ainda tem os remanescentes que acreditam, que pregam o verdadeiro Evangelho, que pregam a palavra de Deus com seriedade, que levam a palavra de Deus com convicção para as pessoas, falam com ousadia de Deus, com ousadia falando sobre Deus, falam com aquela certeza que tem que ser, pregando o reino, não sendo corrompido por as coisas que o mundo oferece. Então é por isso que fala aqui no Romanos capítulo 2, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus.
Eu entendi isso aqui como dois tópicos, né? E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas ser transformado pela renovação da nossa mente. Então, assim, o que eu vejo para assim, não amoldar, é a gente não perder a essência de Cristo na nossa vida por se amoldar o mundo, por se amoldar o que o mundo nos ensina. O mundo nos ensina a ter prosperidade a todo custo. A gente sabe que a prosperidade, nem todos vão conseguir aquela prosperidade de milhões e milhões que não pregam por aí, que não falam nos púlpitos por aí. A gente sabe disso, que isso é uma irrealidade, é uma coisa, uma utopia que não vai existir. Mas só que a gente vê a prosperidade de Cristo no nosso dia a dia, em nossa saúde, coisa que a gente não observa, em nosso relacionamento, nossos filhos saudáveis, temos novas relações boas com as pessoas, estamos bem no nosso trabalho. A gente não consegue enxergar esse tipo de prosperidade. Sabe por quê? Porque às vezes nós somos amoldados pelo mundo. Aí o mundo começa a poder cobrança pra gente. Então por isso as pessoas às vezes entram em depressão. Que começa a ver na rede social a felicidade de vários, a felicidade que muitas vezes não existe dos artistas, dos famosos, dos ricos, dos milionários. Ou até pessoas do nosso lado também. Às vezes mostra uma realidade que não está existindo. A gente começa a observar aquilo, começa a se moldar com o padrão que o mundo quer pra gente. A gente começa a entender algumas coisas também em relação à nossa religião, à nossa fé. A gente começa a ver coisas e ouvir coisas que vai querer moldar a nossa mente, querer moldar o nosso dia a dia com Cristo. E se a gente tiver relação com Cristo, a gente permitir que Ele mude a nossa mente, a gente sabe que a gente não vai cair nesses engodos que o inimigo tem trazido para a igreja, para cada um de nós, tentando nos iludir, tentando nos paralisar, tentando de alguma forma nos abafar o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. É isso que tem trazido, o mundo trazido também para o mundo chegando até a igreja. Os pensamentos altíssimos de prosperidade. Para que eu quero 2, 3 carros em minha casa? Se eu sou só uma pessoa. Porque eu quero várias casas, porque eu quero obter muitos bens. Para quê? Se a gente para analisar o que as igrejas têm ensinado, muitos igrejas têm ensinado, é isso aí para as pessoas. E muitos têm ido nesse caminho, têm se perdido nesse caminho. Então é por isso que a palavra do Senhor diz isso, né? E no mundo jaz maligno. Por isso precisamos que Deus coloque em nós pensamentos bons. Precisamos. Não é que Deus coloque em nós. Nós também permitimos que Ele venha também colocar pensamentos bons em nossa mente. Porque assim, aí tem que se encher de pensamentos bons. E principalmente em relação a Deus. Eu não falo pensamento bom de você apenas ser próximo, você olhar assim para a sua vida eterna. Para quanto Deus te faz feliz, onde Deus te tirou, para tudo aquilo que você olhar para trás, você olhar e ver, olha o que Deus fez em minha vida. É por isso que eu comecei na pregação, na introdução, falando que quem eu era, quem eu sou e quem eu quero ser. Então vamos encher de pensamentos bons. Quando eu olho para trás quem eu era, eu paro e vejo um monte de coisas que não era bom para mim. Um monte de pensamentos que eu tinha, que só fazia me afundar a cada dia que passava. Sem perspectiva, sem sonhos. Então eu comecei a ver que a vida não era isso aí. Quando eu aceitei Jesus Cristo, eu comecei a compreender o que é a minha vida. Comecei a entender o que Ele tinha para mim. Comecei a entender que Ele tem os pensamentos bons ao meu respeito. Ele quer que eu venha prosseguir. Ele quer que eu venha caminhar. Então precisamos esvaziar a nossa mente de coisas ruins. E esvaziar a nossa mente de ensinamentos que não vai ser agradável para o teu espírito. Que vai só trazer tribulação. Para trazer contradição, para trazer um monte de questionamento, que você não vai ter resposta. Sabe por que não vai ter resposta? Porque o inimigo quer confundir. Quando ele confundir, ele faz isso, ele não coloca a resposta. Ele só joga a lança, joga a isca, interrogação, larga lá. E deixa a floresta pegando fogo, a nossa mente pegando fogo. E sendo que nosso Deus, na verdade, sabe tudo do seu nosso respeito. Nosso Deus sabe tudo, então precisamos apenas compreender, encher nossa mente de coisas boas, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Aquilo que Deus quer que a gente venha trazer para o nosso coração. Tudo que é bom, que é perfeito, agradável, nisso pensar. A palavra do Senhor diz isso. Nisso pensais. Então não fica preso nas suas ruins. Não fica preso na ilusão que o mundo oferece. Não fica preso no kit alienação que o mundo oferece. Que algumas igrejas infelizmente oferecem. Infelizmente. Não tem pregado o evangelho genuíno, em que mostra a cruz. Ações é você se mover para glorificar o nome de Deus. Não é para a sua glória, não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Você começar a pensar em ações, o que eu posso fazer, Senhor. O que eu posso ser útil para glorificar o Teu nome.
Automaticamente ele vai começar a colocar coisa para você fazer e você não vai entender nada. Você não vai compreender. Apenas siga aquilo que Deus tem para você. Porque ele arrancou as escamas dos nossos olhos, como fez com Paulo. Paulo me questionou: Deus, o que eu vou fazer agora? Eu fiquei cego, me encontrei com o Senhor, pensei que eu fazia certo. Ele não questionou, ele apenas recebeu a ordem. Agora vai, prega o Evangelho. E foi seguir o caminho dele. Mesma coisa com a gente. A gente não vai entender, Deus vai dando passo a passo, vai mostrando para a gente a caminhada, como é que tem que ser. Você vai só apenas seguir o caminho que ele tem para cada um de nós. Porque todos nós temos um caminho traçado. Eu acredito. Eu creio nisso. Todos nós temos um caminho traçado que Deus já determinou. O que você vai ser, o que eu vou ser, qual será o meu fim. Está tudo na mão do Senhor. Está na mão dele. Então precisamos ter ações, movimentar, fazer aquilo que Deus quer que venha a ser feito. E novas atitudes. Não é só pensar em coisas boas. Quando vem um pensamento ruim, você colocar atitude também nos seus pensamentos. Agir, ação. Você não pode pensar, vamos supor, a pessoa está no fundo do poço, pensando um monte de besteira. Está passando por uma tribulação. Aí de repente começa a falar: meu Deus, me ajuda, mas não faz nada também. Não vai adiantar. Temos que ter também ação, oração, movimentação. E esperar também no Senhor, ter calma, ter cautela, para que não venha fazer as coisas erradas. Novas atitudes, novo pensamento, nova atitude. A gente vai se renovando dia após dia. Porque tudo começa em nossa mente. Tudo começa em nossa mente. A nossa mente é tão poderosa, irmãos, que a gente para analisar que o inimigo ele não tem poder de entender o que a nossa mente está passando pela nossa mente. Graças a Deus não tem. Graças a Deus. Só o nosso Deus sabe o que nós pensamos. Então, automaticamente, quando você vem pensando em algo, Deus também colabora para que você venha conseguir realizar. Para que você venha se fortalecer dentro da nossa mente. Então, eu venho aprendendo muito em relação a pensamentos, o poder da nossa mente. Quando a gente começa a entender como ela trabalha, quando a gente começa a compreender o que é a nossa mente, o poder que a nossa mente tem, nós transformamos uma nova criatura. E quando colocamos o Evangelho, então, o nosso caminho, aliado ao seu conhecimento da sua mente, com o Evangelho, você torna uma pessoa diferente, torna uma pessoa mais forte. A sua mente está fortalecendo no Senhor, e o Senhor lhe dá a ferramenta para você vencer o dia a dia. Para você vencer, porque a guerra começa aqui dentro. A vitória também começa aqui dentro. E temos que renovar nossa mente a cada dia. Renovar. Renovação. Então deixar Cristo crescer a cada dia dentro de nós. Deixa Cristo crescer, deixa ele crescer, deixa ele invadir nosso ser. Deixa ele tomar conta. Cada dia que passa. A gente tem que deixar tomar conta. A gente tem que acreditar que o nosso Deus está no controle da nossa vida. Temos que acreditar nisso. Pensa que uma tempestade é uma coisa ruim. Nós temos que acreditar: Senhor, está no controle. Não é fácil. Eu falo assim, desse jeito aqui, eu sei que não é fácil. Mas temos que compreender que Ele é soberano. Temos que compreender isso. Temos que entender isso. E automaticamente descansar o nosso coração. E o que não é fácil, você fala assim: não, Senhor, eu tenho que obedecer. Eu vou te obedecer. Eu vou segurar a onda aqui. Como fala o baiano, segurar o reggae, né? Como a gente fala no dia a dia, né? Eu vou segurar aqui, o Senhor vai cuidar de minha vida. Eu sei que o Senhor vai cuidar. Nós somos servos escolhidos do Senhor. Ele vai cuidar do nosso caminhado, Ele vai cuidar do nosso passo. Só precisamos estar atentos ao que Ele tem nos ensinado. A renovação da nossa mente. E se você renovou, Ele vai continuar dando ferramentas para que você venha cada dia que passa. Mesmo que passe dificuldade, passe um aperto aqui, um aperto ali, mas sua mente está renovada e restaurada em Cristo. E dá poder para a gente seguir em frente. Dá condição para a gente continuar batalhando. Nosso Deus é tremendo, irmãos. A gente que às vezes limita o poder do nosso Deus. Nós que limitamos Ele. Nós colocamos com a nossa mente pequena, o nosso pensamento é tão pequeno, que a gente às vezes limita, acha que Deus é igual a gente, igual ao ser humano, que não pode fazer, que se chegou no limite não dá para mimar. Nosso Deus é limitado. Ele pode tudo. É só a gente acreditar. É só a gente crer. A gente continuar perseverando, continuar acreditando com toda a nossa força, com toda a nossa vitalidade que nós temos, de poder continuar servindo a Cristo, né? E não se corrompa, porque fala aqui, né? E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas serem transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, não se corrompa de forma alguma. Não deixe se corromper pelo mundo que o mundo tem oferecido para a gente, o que o mundo nos mostra. Não se corrompa, seja firme no Senhor. Continue firme no Senhor. Continue caminhando em direção ao alvo.
Porque é o que nós, o tesouro maior que nós temos na vida é isso aí. Um tesouro que muitos querem ter, mas muitos não querem pagar o preço que vocês pagam, que nós pagamos. Muitos querem ter, muitos olham para você como exemplo, mas muitos não querem pagar o preço que você paga. Então, assim, de forma alguma, seja incorruptível, seja firme no Senhor, continue na caminhada, continue na trajetória, porque Deus tem muitas coisas maravilhosas para cada um de nós. Então não podemos desistir. Como está tão perto, né? Como você falou aqui, né? Quando está perto, a gente desiste. Perto, a gente não sabe. Como o Gustavo um dia falou aqui, eu posso ter 50 anos de crente, quanto for, mas se eu falhar na caminhada aqui e Deus me levar nesse dia, o que vai ser o meu destino? Então você tem que estar firme o tempo todo, 24/48, firme no Senhor, pensamento no Senhor, ação no Senhor, tudo colocado na mão do Senhor, porque Ele tem cuidado de todos nós, todos os dias. Então precisamos estar sempre vai haver, irmãos, dificuldades, vai haver contentos, vai haver perseguição, vai haver tribulação, mas precisamos estar ligados, precisamos cuidar do nosso coroa da vida. É todo dia, não é eu me converti, eu estou salvo, não. Todo dia tem que cuidar da minha salvação. É o polimento que eu dou todos os dias. Minha salvação está aqui, eu vou cuidar de você. Hoje eu cuido, dou um zelo, tem uma poeirinha ali, vou dar uma limpada ali para poder manter, para poder ficar firme. Porque é preciso estar cuidando. É preciso cuidar disso. Para que a gente não venha se perder, não se corromper de forma alguma com as coisas que o mundo oferece. Aí na parte 2 que eu falei, aqui divide duas partes, né? Então, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Aí começa a compreender quanto pode ser útil no reino. Não se conforme com o mundo, ou seja, não se usa com as coisas que o mundo, a minha fé vai até aqui. Não tem negócio para isso. A gente não pode negociar de forma alguma o que Deus tem para mim e para você. O que Deus tem para nós é único, é exclusivo. Ele escolheu, Ele te separou. Ele separou para que a gente venha, a cada dia que passa, fazer a vontade dEle. Cumprir o seu ID, cumprir o que Ele quer que seja cumprido através da minha e da tua vida, né? Para que a gente experimenteis qual seja boa, com a renovação da nossa mente, né? Para que a gente experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Para que a gente possa experimentar a vontade de Deus, experimentar a verdadeira vontade de Deus. Porque eu falei de não se corromper. Porque assim, né? No final da vida, a gente sabe que quando a gente para, a cada dia que passa, a gente começa a perceber que a gente não pode negociar, para que a gente possa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Ou seja, a gente para analisar, a gente vê que no mundo, todos nós temos um dia contado. Isso é fato, todos nós já vamos partir. Vamos para onde? Para onde vamos seguir depois que essa nossa matéria for chegar até o último dia? Nosso espírito ficará vivo. Onde ela tem que ir? Então isso que eu falo, tudo nessa vida aqui é passageiro, tudo ilusório. Às vezes o homem corre atrás de tanto sonho, tanta coisa. A gente vê várias pessoas correndo, lutando por algo que vai ser ou roubado, vai ser corrompido, vai ser perdido. E nós temos que estar ligados em Deus para entender. Quando ele fala assim, entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é você servir ao reino de Deus. Não existe coisa melhor que você servir a Deus. Servir a Deus é você receber uma recompensa por isso. Quando você compreender a vontade dele, compreender o que ele tem para você fazer, para que você faça. E tudo isso fica uma renovação na sua mente. Quando você começa a entender isso, você começa a ver que tudo isso é ilusão, como diz lá em Eclesiastes, o profeta, esse Salomão fala, ele fala que tudo é ilusão, tudo é passageiro, tudo aqui vai passar. Em outras palavras, ele diz isso. A gente vai ficar uma corrida que é uma corrida que a gente sabe que vai ter um fim. E se a gente ficar naquela loucura, correndo atrás de algo que não, inalcançável, a gente não vai atingir, perdeu tempo e não serviu a Deus como tinha que servir. Não fez aquilo que tinha que fazer. Então quando a gente começa a entender com a renovação da nossa mente, com a perfeita e boa, agradável vontade de Deus, a gente começa a se dedicar mais, debruçar mais naquilo que Ele tem para cada um de nós. A gente começa a compreender e ver que aquilo que você faz é o que te preenche. Aquilo que você faz é que vai preencher vidas. O que você louva, o que você prega, o que você fala para as pessoas, o que você fala no reino de Deus é que vai ajudar a preencher a vida de mais e mais pessoas. Então você começa a perceber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você começa a entender isso, você começa a colocar isso na sua mente, tudo isso fica para trás. Tudo isso que o mundo te oferece fica em segundo plano. O primeiro plano vai ser servir a Deus.
Primeiro plano, você fala assim, ó, Deus, o que tem para mim, eu vou fazer hoje. É isso que eu vou fazer, vou fazer. Se você for para louvar, você vai louvar. Se for para pregar, você vai pregar. Se for para conversar com alguém, você vai falar de Deus para alguém. Então é isso que a gente começa a compreender, a gente começa a ser preenchido. Esse preenchimento transborda. A gente começa a passar para outras pessoas, sabe por quê? Porque nossa mente renovou com o Evangelho. Quando a gente começa a entender a nossa renovação da nossa mente, a gente quer que outras pessoas também sejam tocadas por essa renovação. Quando as pessoas começam a olhar para a sua vida, para dentro de si própria e falar assim, poxa, eu quero que as escamas dos meus olhos também sejam cortadas, sejam derrubadas, para que eu venha modificar minha mente e servir a Cristo também, como meu irmão, minha irmã serve. Você vai passar a ser um exemplo. Você vai passar a ser observado pela sociedade. Mesmo que você não queira, às vezes é ruim. Porque as pessoas olham em nós um padrão de perfeição, não somos perfeitos. Mas só que para você, no fundo, é bom. Porque tem parâmetro para esse mundo que está corrompido. O mundo precisa de parâmetros, pessoas que olhem e falem assim, verdadeiramente é um homem ou mulher de Deus. É preciso no mundo que está corrompido. Tem pessoas que não se levaram pelos ensinamentos, não se levaram pela ignorância que acham conhecimento de livros e mais livros. A gente traz só ignorância, não traz conhecimento. Não tem o conhecimento com Cristo, não tem o toque com Cristo como Paulo teve. Paulo sabia de letras, sabia conhecer a palavra, estudou, sabia de tudo. Mas não tinha uma coisa que faltava nele, que era conhecer a Cristo. Era por isso que ele perseguia, por isso que ele errava. Então nós também já erramos muito. Quando nós não tínhamos o conhecimento. Nós paralisamos muito quando nós tínhamos o conhecimento. Mas quando a gente começa a saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, a gente começa a seguir adiante. Isso nos fortalece. Para que a gente venha fazer a vontade dele. Para que a gente venha ser renovado em Cristo. Porque a mente renovada, irmãos, o corpo todo é renovado. O corpo todo é restaurado. Que tudo começa dentro da nossa mente. Como eu sempre falei isso aqui direto e batendo essa tecla. Tudo começa na nossa mente. É o pensamento que atrai coisas boas. É o pensamento que atrai a sua presença de Cristo. Quando você começa a trazer ele para dentro do seu coração, dentro do seu ser, que faz transformação. É o que você se preenche dele. Você existe mais dele. E você quer fazer aquilo que ele quer que você faça. Não que você não queira às vezes, né? Mas tem que fazer. Tem que pregar, tem que falar de Deus. Aí tem que servir a Deus com o nosso melhor. O nosso melhor para Ele. Porque nós compreendemos a palavra dEle. Compreendemos que a palavra dEle é que liberta, a palavra dEle é que salva, a palavra dEle é que cura. Nós entendemos a libertação. Não é coisa maior no mundo que você libertar, você ser usado por Deus para você pregar uma palavra, cantar um louvor e uma vida ser liberta através daquilo que você fez. Você conseguir ser um instrumento na mão de Deus. A coisa é melhor que isso? Não tem riqueza maior que isso. Não tem coisa melhor que o mundo possa te dar, que o mundo possa oferecer. Então temos uma riqueza extraordinária em nossas mãos, que é Cristo. Dentro de nós, na verdade. Nossa mão dentro de nós. Amém. Que o melhor que tem para Ele é tudo isso. É isso que tem de melhor em nós. É falar de Deus, é transformar. Você ser um instrumento de Deus para transformar vidas. Uma coisa melhor que isso. Você conseguir trazer um pensamento novo. Trazer esse instrumento de Deus. Esse instrumento não fala a gente, não. Porque nós não temos poder de nada. Mas nós somos apenas instrumento para servir a Deus. Instrumento para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Para poder pregar, para poder falar do grande amor, que é transformador, o amor de nosso Jesus Cristo. Então, assim, irmãos, a vontade de Deus para a nossa vida é essa, né? Que viemos servir. Que viemos servir. Que viemos servir com o nosso melhor. Que a gente não venha deixar que as escamas do mundo venham nos impedir. Venha corromper, tampar a nossa visão. Mas que a gente venha olhar sempre para o alvo. Sempre para o alvo. Sempre olhando para Cristo. Que é o autor e consumador da nossa fé. Que é Ele que nos sustenta, Ele que nos mantém, Ele que nos dá força para continuar caminhando firme e forte no Evangelho. Então, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço por essa oportunidade mais uma vez, por estar pregando a palavra do Senhor. Que Deus seja louvado, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que esteve aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus, que ofereceu o seu corpo como sacrifício vivo para estar aqui, porque a noite está fria. E se ofereceram. Então que Deus engrandeça a cada dia que passa, cada um de vocês, dê mais saúde, força, vitalidade para continuar servindo a Cristo, em nome de Jesus.